Maria, vamos trazer esse assunto porque Raul Araújo arquiva ação no TSE contra Jovem Pan sobre as eleições de 2022 e ele foi taxativo aqui. Ele disse o seguinte: as críticas e opiniões veiculadas pelos comentaristas da emissora, a Jovem Pan, estão resguardadas pelo direito à liberdade de expressão. Pois é, esse é um caso aí bastante importante, né? A decisão do Raul Araújo em arquivar essa decisão, acredito que foi muito assertiva e nos dá um alívio no coração, né? Porque quando se fala de liberdade de expressão, a gente aqui como jornalistas, né, sabe a importância disso. Pode trazer as informações, acho que você tem aí, né? Isso, tem um texto sim, com você. Sim. Então vamos trazer as informações, porque é uma decisão importante, porque a emissora ela foi muito pressionada, né? Principalmente durante o período de campanha eleitoral. Houve até ameaça de retirar a emissora do ar, né? De caçar os seus direitos, então a sua concessão pública, mas a Maria tem as informações. Então vamos lá. Então, em seu último dia como membro do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, Raul Araújo decidiu arquivar uma ação proposta pela chapa do presidente Lula. A ação questionava o uso indevido dos meios de comunicação, alegando que a emissora Jovem Pan teria favorecido a candidatura do ex-presidente Jair Bolsonaro durante sua campanha de reeleição. Araújo justificou sua decisão ao afirmar que não foram apresentadas evidências que comprovassem abuso de poder econômico ou político. Ele também ressaltou que não houve indícios de uso inadequado dos meios de comunicação que pusessem em risco a igualdade de condições entre os candidatos. O ministro enfatizou que as críticas e opiniões veiculadas pelos comentaristas da Jovem Pan estão resguardadas pelo direito à liberdade de expressão. Isso é muito importante porque nós ainda temos no Brasil, e é verdade, profissionais da comunicação, mas não só, o cidadão comum, muitas vezes preocupado em emitir a sua opinião. Porque hoje a internet ela abriu portas para a liberdade de opinião, mas também é verdade que abriu portas e janelas para crimes praticados também pelas plataformas digitais. Agora, isso tem que ser combatido. Quem comete crime na rede social já tem legislação que pode punir essa pessoa. Agora, durante a campanha de 2022, Nascimento, a emissora Jovem Pan ela foi muito atacada pelos adversários do ex-presidente Jair Bolsonaro, dizendo que a emissora estava trabalhando no sentido de tentar reeleger o ex-presidente, mas nós estamos falando de programas opinativos, que as pessoas precisam emitir suas opiniões, suas ideias e debaterem, cada um com o seu ponto de vista. Teve até um promotor de justiça de São Paulo que entrou com uma ação para caçar a concessão pública da Jovem Pan, para você ver o risco em que nós chegamos no Brasil de ter os direitos que nós temos como cidadão, né? Ou seja, os direitos individuais, primeiro os direitos individuais de expressar o que a gente pensa, mas também o direito de liberdade de comunicação, de expressão, de emitir opinião, de falar aquilo que você pensa. Então, e que é assegurado na Constituição. É uma decisão importante que o Raul Araújo tomou, portanto, aí no seu último dia no TSE, como trouxe a informação, para garantir essa estabilidade da democracia, ou pelo menos tentar garantir a liberdade, o direito à liberdade de expressão. Eu vejo da seguinte forma: a democracia brasileira ela é relativamente nova, bastante nova, se nós compararmos inclusive a outros países já mais estruturados há muitos e muitos anos. Por a democracia ainda ser relativamente nova no Brasil, é que ela carece de atenção, de cuidados, de zelo. Uma rádio ela tem uma concessão pública e penso eu que o ápice dessa concessão pública é bem servir a população, levando informações corretas, informações precisas, combatendo toda e qualquer possibilidade de fake news. Esse é o papel social que o rádio deve cumprir e que a Morada, inclusive, sempre cumpriu de uma forma primordial. Obviamente que quando você tem a possibilidade e múltiplas possibilidades de escolher a rádio que você vai ouvir
e entendendo que uma bancada de articulistas, de jornalistas estão ali para emitir a sua opinião, obviamente que isso deve ser preservado ao extremo. A liberdade de expressão, seja ela qual for, desde que esteja no recorte da verdade, do respeito dos direitos, ela precisa ser preservada. E você ouve aquilo que você quer, você ouve aquilo que melhor lhe convém. Mas realmente coibir, fazer qualquer ação que possa eliminar a possibilidade da expressão, da comunicação, eu também vejo isso de uma forma absurdamente condenável. No caso, dá para se entender que o ministro aqui utilizou o princípio da mínima intervenção, né? Fazendo com que a emissora, também os comentaristas, as pessoas envolvidas nessa questão, pudessem relatar e fazer as suas opiniões de acordo com o que bem entendesse. A gente entende, eu concordo plenamente com essa questão das pessoas emitirem suas opiniões, e principalmente naquele quesito do que as pessoas achavam que quem seria punido nessas questões seria muito mais a campanha do Bolsonaro do que a emissora. Se houvesse uma punição que tivesse a ser feita na época, se houvesse um entendimento, seria a emissora e não a campanha em si. De qualquer forma, existe o jornalismo que a gente chama no meio, né, o jornalismo de registro, que é onde a gente apenas dá a informação, passa a notícia para a audiência, para o ouvinte, telespectador, tudo mais. E nós temos esse jornalismo dentro desse teor de debate, onde as pessoas estão colocando as suas opiniões, onde o comentarista ele faz. E isso praticamente todas as emissoras têm. E é importante ressaltar, porque, como o Chico disse com relação a redes sociais, óbvio que se pegam trechos, né, desses debates, desses comentários das empresas, como pegaram da CNN, como pegaram da Jovem Pan, tudo mais, e outras emissoras, e para atacar um partido ou outro, o pessoal colocava esses cortes, esses trechos, falando, então tal emissora é de direita, tal emissora é de esquerda. O importante é que o comentarista, a pessoa, principalmente nessa época de campanha eleitoral, ele possa dar a sua opinião em relação ao assunto, e ele precisa ser respeitado. E aquela pessoa que não gostar pode confrontar, olha, eu não acredito que essa opinião seja válida, ou não concordo mais com o comentarista A ou B, mas ele precisa ser respeitado. A questão da liberdade de expressão, a gente sofreu muito no Brasil, década de 60, de 70, tivemos ditadura com relação às pessoas desaparecerem, pessoas foram mortas, sabe, pessoas que deram o sangue literalmente para poder ter uma liberdade nesse país. Então eu acredito, mesmo às vezes não concordando com alguns comentários dessas emissoras, de outras emissoras de TV, a gente precisa respeitar, porque é a opinião, da mesma forma como você tem um familiar, um amigo em casa, que tem uma opinião diferente também, e as pessoas acabam perdendo a amizade. Agora vocês imaginam na televisão ou no rádio. Pois é, e o importante é o debate, não é verdade, Ed? Porque quando a gente conversa aqui, né, a gente está debatendo, eu estou falando com o Nascimento, ele tem a opinião dele, eu tenho a minha opinião, e o próprio ouvinte está também formando a opinião dele, né, que é uma outra terceira opinião, né? Então ele tem todo o direito de ser informado e de ver diferentes pontos de vista. Então isso que eu entendo, né, importantíssimo aí. A liberdade de expressão é um pilar da nossa democracia, que protege tanto o direito do jornalista de informar, quanto do ouvinte, né, ser informado também. Então tem que ser mantido aí, né, e preservado. E a gente torce para que isso continue. E que a gente não tenha nenhum tipo de preocupação, nem jornalistas, nem um cidadão comum que não utiliza um veículo de comunicação, de emitir a sua opinião. Porque já há previsibilidade legal quando você comete crime de injúria, difamação, isso já está previsto. Então, se você emite, inclusive na Constituição, você é responsável por aquilo que você fala, mas dependendo do que você fala, você pode ser punido. Então, qual que é a punição? Você extrapolou, você vai responder por isso, mas haver a possibilidade de caçar uma concessão pública, porque comentaristas falavam a verdade sobre o presidente Lula. Os comentaristas e jornalistas foram proibidos de falar da relação próxima que o Lula tem com o presidente da Venezuela, com o ditador Nicolás Maduro. E é mentira? Não, isso é fato. Todo mundo sabe da relação política entre os dois. O Lula recebeu ele aqui de braços abertos. Um ditador que manda caçar, prender
e matar seus opositores. Estamos vendo isso o mundo inteiro, presenciando isso. Então eles foram proibidos. Isso é legal? Claro que não é legal. O que é ilegal são mentiras, como o Nascimento pontuou, fake news. Isso não pode acontecer em campanha política nenhuma em nenhum momento da história e em nenhum momento da comunicação. Agora, o que é fato, falar que, por exemplo, o Lula foi condenado em todas as instâncias e depois descondenado, isso não podia falar, é fato. A população precisa saber do histórico de seus candidatos. Então, o que a gente espera é que isso não se repita na nossa história. Pois não, Nascimento. A emissora, ao meu ver, ela tomou partido, ela tomou uma posição declarada, a linha editorial estava muito alinhada com o embate ao presidente Lula, ao candidato à época Lula, e a emissora tomou uma posição de defender abertamente a candidatura do Bolsonaro. Mas o que é defender, Nascimento? Defender ou apresentar as verdades de um candidato adversário do Bolsonaro? Sim, quando você alinha os editoriais vinculado a um único candidato, ou seja, a maior parte da grade da programação sempre esteve alinhada com ao externar da situação do candidato Lula e preservando as questões vinculadas ao candidato Bolsonaro. Isso foi premente. Para mim, como ouvinte, está tudo bem. Foi uma opção editorial, foi uma opção da empresa e para mim está tudo bem como ouvinte. Eu passava por lá, ouvia algumas coisas, pegava as informações, entendia o alinhamento que a emissora tinha com a candidatura do Bolsonaro e, para mim, ouvinte, estava tudo bem. A grande questão é a imaturidade que o Brasil ainda tem, que as pessoas ainda têm, com relação aos espaços democráticos. Nos Estados Unidos, por exemplo, os maiores jornais, o New York Times, os grandes jornais, os grandes veículos de comunicação, eles tomam posições públicas. Declaradamente. Declaradamente. E esse é o norte da democracia que o Brasil deve tomar. Os meios de comunicação devem cumprir, sim, a sua função, a sua responsabilidade social, até por ser uma concessão pública, mas também deve tomar as suas decisões, externar suas aptidões, porque quando faz isso de uma forma maculada, de uma forma subjetivada, aí sim é ruim. Aí macula a democracia. O Chico discordou de você porque, assim, ele está sendo meio inocente, né? De achar Por que inocente? De 10 editoriais praticamente da emissora, 7, 8 eram em relação ao candidato Lula. Isso é inegável. Essa Mas questão tinham mentiras, em verdades? A questão da linha editorial... A gente precisa debater em verdades, fake news. Agora, fatos... no debate, como mas com relação à linha editorial. Porque programas de tivemos TV, TVs que seguindo a mesma o programa linha. do Ratinho tomou uma posição declarada, quase toda noite ele falava alguma coisa, levantava alguma situação, era verdade, era mentira. Mas, Nascimento, a lei já prevê, a Constituição já assegura o direito de resposta. Então, o candidato ou a campanha que se sentiu prejudicada entra com pedido de direito de resposta para desconstruir, se assim for possível, aquilo que está sendo dito. O que não se pode aceitar, e jamais eu vou ser favorável, é a mentira. Claro. Fake news. Mas falar a verdade... isso tem que ser dito, tem que ficar claro para o eleitor. E eu vejo que essa também é uma responsabilidade de uma emissora que tem uma concessão pública, falar a verdade, trazer todo o histórico de todos os candidatos. Isso, de todos os candidatos. Para que a população é bom que se fale a verdade de todos. Faça boas escolhas. Eu acho importante até a gente relembrar um momento que a gente estava vivendo, né? De reeleição, que tinha acontecido todos os escândalos relacionados ao atual presidente Lula, né? Então, isso também veio muito para o debate. Veio muito à tona. Mas e os escândalos do então candidato Bolsonaro? Sim, mas aí não tem, né, muito, né? Teve dinheiro exposto em praça pública, teve um aparelhamento do Estado. Então, e a gente tinha também a grande imprensa também trabalhando editoriais contra o Bolsonaro. Folha de São Paulo, por exemplo, tinha... todos os dias editoriais também, trazendo críticas e críticas pesadas contra o Bolsonaro. O Bolsonaro foi, durante muito tempo, taxado de fascista, de negacionista e
parece que para uma boa parcela da isso é uma coisa população, que ele uma criou. boa parcela da população, isso estava tudo muito bem, obrigado. Mas é uma coisa Agora, que ele quando criou, é o Chico, contrário, a porque gente ele vinha... percebe aqui o Nascimento e o Ed com esse ponto de vista totalmente equivocado. Ele vinha na televisão, é a sua opinião que é equivocado, porque ele vinha na televisão e falava que a pessoa estava com uma gripezinha. Você falar que ele não é negacionista, aí é outra história. O cara foi responsável porque, por assim, 700 mil mortes nesse país. Nascimento, eu perdi amigos, existia uma Covid naquela amigos época. E parentes. Eu perdi um casal de tios que estava na fazenda porque a gente não tinha vacina ainda. E agora você imagina, você perder parente, você perder amigo, você tem parente no leito do hospital, tinha sua mãe, avó, e de repente o presidente, que é a pessoa responsável, tudo bem ele ter a opinião pessoal dele e tudo mais, mas ele chegar a público e debochar, sabe, fazer aquela respiração que ele falou, não, isso aí, eu tô morrendo, eu tô com gripe, eu tô com Covid, não sei o que tem, uma falta de respeito. Ele, como chefe de Estado, ele tinha que manter uma linha, uma postura que independente da opinião dele. Então, assim, você falar que ele não era negacionista, isso aí mas já é demais. Mas o governo dele deixou de distribuir vacinas? Claro que não. Praticamente foi agora forçado. No atual governo nós não temos mais ele vacinação foi forçado para a população adulta. João Dória começou a fazer um trabalho, por mais que eu tenha todas as minhas as limitações com relação... A Covid acabou? Mas você há de considerar... Você tem a vacina disponível qualquer aqui pessoa em Araraquara? Tem disponível só grupos de risco, Nascimento. Qualquer você sabe que se começou a questão da vacina, porque o João Dória começou a correr... vacina nessa cidade, João tem Dória. vacina em qualquer outra cidade desse país. A Secretaria da Saúde já disse que nesse momento a vacinação está disponível para prioritariamente. Mas qualquer pessoa que requerer e demonstrar necessidade em qualquer cidade desse país tem acesso à vacina. Mas você não concorda que as campanhas deveriam continuar? Porque claro a Covid continua circulando. Eu concordo que sim. Então o atual governo é negacionista? Porque não está distribuindo, então, fazendo campanhas para todo mundo? Uma coisa é você ser negacionista, outra coisa é você falar na gestão. Eu concordo que as campanhas precisam ser de forma continuada, isso sem dúvida nenhuma. Aliás, não só para a Covid. O Brasil começa a reviver, pela cultura que se criou do negativismo, o Brasil começa a ter novamente doenças que historicamente já estavam mitigadas nesse país, justamente por essa cultura favorável a não se utilizar vacina.